Medo é uma reação que o medo nos causa em um estado de alerta. E geralmente o medo aparece em nós quando nós nos sentimos ameaçados, tanto fisicamente quanto psicologicamente. E essa sensação surge a partir de um estímulo físico ou mental. Então, o estímulo físico é aquele que ocorre envolvendo os nossos sentidos. E o estímulo mental ocorre quando envolve, por exemplo, uma interpretação. Quando temos uma percepção de algo e interpretamos aquela percepção com base nos conhecimentos que nós temos. E o resultado dessa interpretação pode nos causar medo ou não, dependendo da interpretação que nós fizermos daquela situação. Por exemplo, a gente pode ter um medo de perder o compromisso, né? O medo de me atrasar aqui para a live, por exemplo. E também em uma das viagens que eu fiz, em um hotel fazenda, tinha uma tirolesa de 1 quilômetro de distância. Ele era bem alto. E eu não tinha nenhuma intenção de utilizar esse recurso aí da tirolesa, né? De aproveitar essa tirolesa. Mas aí, enquanto eu esperava ali no hotel fazenda, lá perto do lago, eu fiquei conversando com um fotógrafo, que é o fotógrafo que tira as fotos do pessoal que sai das tirolesas. Fiquei 2 horas conversando com ele, um papo cabeça inclusive, e nesse papo cabeça surgiu também a questão da tirolesa. E ele me demonstrou, do ponto de vista racional, sobre a segurança da tirolesa, as normas que o pessoal do hotel fazenda seguia, e depois de conversar bastante com ele, aí eu resolvi andar de tirolesa. Então, antes de eu conversar com ele, eu tinha esse medo de andar na tirolesa. Mas depois de conversar, utilizar o meu racional, fazer o processamento de tudo aquilo na minha mente, aí eu parti para a tirolesa. Da primeira vez que eu andei na tirolesa, eu segurei tão forte naquelas cordas, que quando eu cheguei lá do outro lado, minha mão estava até doendo de tão forte que eu segurei nas cordas. Mas eu cheguei e consegui vencer esse medo. E das vezes seguintes foi mais fácil. E das últimas vezes que eu andei na tirolesa, foi bem mais fácil ainda, onde eu pude curtir ainda mais o visual nesse trajeto de 1 quilômetro pelo ar. Bom, um outro estímulo mental que pode surgir em nós é a imaginação. A imaginação também normalmente surge a partir de um estímulo. Por exemplo, se nós escutamos um barulho à noite, ou uma explosão em um transformador da rua, medo por ter acontecido algo com alguém que não chegou no horário que costuma chegar, ou que a pessoa não ligou no horário que deveria ligar, ou no horário que a gente estava esperando. Tem a situação também no medo quando nós estamos em algum lugar estranho, ou medo de estarmos perdidos e ficarmos com medo de não conseguirmos encontrar o caminho de volta. E algumas pessoas se divertem com essa sensação de ficar perdido, quando entram naquele brinquedo chamado labirinto. Quando eu era criança, acho que eu tinha uns 10, 12 anos de idade, nós fomos brincar em um desses brinquedos, em um parque de diversões. E esse labirinto que tinha lá naquele parque, ele era feito com paredes de vidro. Então todas as paredes eram de vidro e dava para nós enxergarmos quem estava lá dentro, e quem estava lá dentro também conseguia enxergar quem estava do lado de fora. É um brinquedo que as pessoas entram com aquela sensação gostosa de se sentir perdido. Eu entrei e eu consegui sair daquele labirinto em mais ou menos 1 minuto ou 2 minutos no máximo, não durou mais do que isso. É que eu tentei utilizar uma técnica e funcionou. Eu entrei nesse labirinto e fui sempre andando à direita, 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 e de repente eu saí. Achei interessante. E isso enquanto o pessoal estava tudo perdido ali dentro, eu já estava do lado de fora do labirinto. Já falando pro pessoal, é fácil sair, é porque eu já tinha saído, né? Mas como eu não sabia em qual posição eles estavam, não tinha como indicar para onde eles deveriam ir. Mas também é um brinquedo que nós às vezes brincamos com aquela sensação boa de se sentir perdido. E um outro estímulo mental que pode acontecer é com relação a crenças. Quando nós acreditamos em algo, seja porque nós vimos e interpretamos de uma forma, ou quando alguém nos diz alguma coisa e nós passamos a acreditar naquilo. Por exemplo, tem aquelas lendas urbanas inclusive. Tem outras lendas, como por exemplo, tomar leite e comer manga, diziam que fazia mal. Então, para eu testar, eu ainda criança ainda, né, não acreditava nessas coisas, eu queria testar. Aí eu resolvi tomar leite e chupar uma manga. Não deu problema nenhum. E só para ter certeza, depois eu repeti mais algumas vezes e não deu mais nenhum problema. Então percebi que para mim, pelo menos, tomar leite e comer manga não fazia mal. Tem uma outra crença também, que algumas pessoas acham que Deus castiga
até chegar no momento onde nós temos um determinado conceito de Deus e vamos entender que Deus não castiga ninguém. E Deus, como um Pai generoso, amoroso, bondoso, Ele ama a todos nós.